que não é mais legal, não é porque era um sonho meu, da minha esposa, e que agora é da nossa família. Mas o meu filho olhou para mim e falou assim: pai, você não está triste? Eu falei: não. Ele falou: por que você não está triste? Eu falei: é porque o pai tem tudo já o que o pai precisa, aquilo ali era só um acessório. Ele disse: mas como assim, pai? Um acessório? Ele é novo, João, ele já tem 7 anos, ele está desenvolvendo a sua consciência sobre valor, sobre preço das coisas, né? E ele falou: mas pai, era tão maneiro aquele carro, e não sei o que. Aí eu olhei para ele e falei assim: filho, o pai vai te fazer uma pergunta e seja sincero. O que você acha que vale mais para o papai? Aquele carro ou você? Ele olhou e falou: é eu, papai. Exatamente. Então deixa o pai te dizer, se o pai precisasse perder tudo que você acha legal para poder ter você, o pai abriria mão de tudo. Ele olhou para mim e falou: sério, pai, que eu valho tanto? Eu valho. Os nossos filhos falam umas coisas aí que dá vontade de sufocar, né? Eu falei: sim, filho, porque o mais importante e o que há de mais valor o papai já tem. Você, a mamãe, e aí ele completou: e Jesus, né, pai? Eu falei: exatamente, porque a conversa sobre Jesus é uma conversa de 2 anos atrás. O dia que o meu filho entrou dentro do nosso carro e eu perguntei para ele: filho, o que é ser rico? E ele falou: rico é ter dinheiro. Aí virou uma crise, uma DR dentro do nosso carro. Paramos na entrada do lugar que a gente estava indo, meus pais desceram, pior que foi na frente dos pais. Daí a gente pensa: nossa, meu pai pensa que eu não estou educando bem meu filho. Aí sai todo mundo e eu falo com ele: filho, rico de verdade é quem tem Jesus no coração. E ele: não, meu amigo disse que rico é quem tem dinheiro. Eu falei: filho, grava isso, rico é quem tem Jesus. E aí, irmão, para provocar ele, para fazer ele entender. Aí saímos do carro e eu pergunto para ele: filho, a gente é rico ou é pobre? Aí: a gente é rico, pai. Eu falei: mas fala pro vô por quê? Porque a gente tem Jesus, mas a vontade dele. Mas isso, tá entendendo? É corrida. E isso a gente já tem que ensinar pros nossos filhos. Aí agora, por isso que quando eu tava falando, papai é rico, o papai tem vocês, tudo que o pai precisa. Aí ele falou: opa, peraí, pai, esqueceu de algo. Jesus. Fala pra quem tá perto de você: você é bilionário, lindo. Fala, irmão, profetiza. Fala. Eu vou falar para os meus irmãos aqui: lindo, você é bilionário. Você na verdade não é bilionário, você é trilionário. Você é um fenômeno. Sabe por quê? Porque você conheceu o autor e o consumador da tua fé. Você conheceu Jesus. Num mundo onde milhares de pessoas morrem sem conhecer Jesus, o evangelho chegou até você. Você é bilionário, meu filho. Sabe mais por que você é rico? Porque você tem alguém que ama você. Você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos. Tem gente que não tem nada disso e está desesperado, e você já tem. Então não espere para dar o testemunho do quanto Deus já te prosperou, para que a assinatura de uma casa seja feita, ou para que um carro venha para o teu nome, porque você já é tudo o que de fato vale. Você tem Jesus, você tem uma família, então você tem tudo. E o resto vai vindo, e quando você vê, tem orações antigas que você talvez já até esqueceu que Deus vai ter feito. Você vai estar em outra estação, mas o mais importante é estar junto. Se a gente se envolve nessa pressão, a gente vai chegar no final da vida, vai ter tudo o que os outros nos pressionaram a ter, e não vai ter aquilo que era mais importante de se preservar. Eu tenho amigos que dariam tudo para ter talvez a sua vida, a minha vida. Dariam tudo para ter filhos no final de semana dentro da sua casa. Dariam tudo para os netos amarem a presença deles. Dariam tudo para que não tenha uma briga por herança no final. Essa é a vida que eu quero.
trabalhar, vou fazer tudo o que eu puder, mas nada a ponto de sacrificar o que de fato importa. Nada a ponto de roubar a minha salvação. Nada a ponto de tirar o meu casamento. Nada a ponto de tirar o respeito e a honra dos meus filhos. Nada. Se me custa tão caro, não vale a pena. A pergunta mais inteligente que um homem pode fazer para si é: quanto custa o dinheiro que eu ganho? Se o dinheiro que você ganha custa o seu relacionamento com Jesus, custa a sua vida com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, esse é o dinheiro mais horrível que você poderia receber. Esse dinheiro não vale nada. Ele é sujo e ele não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai a um final sozinho, a um final arrependido, onde talvez a conta do tempo, com todo o dinheiro que você guardou, não vai dar mais para pagar. Portanto, faça o cálculo rápido. Quanto vale o que eu ganho? Se valer o que importa, abandone essa fonte e preserve o que Deus já te deu, que com toda certeza fará mais sentido no final da sua trajetória. Eu tô olhando para alguém assim, tirando a mochilinha, dizendo: nossa, eu vou parar de tomar banho gelado então. Não tá mudando, só tá me dando resfriado. Eu tô dormindo mal, vou começar a voltar à rotina, vou respeitar as estações, vou colocar minha vida na mão de Jesus, vou entregar o meu coração para Jesus, vou reconhecê-lo como meu Salvador, vou voltar para Ele. E esse é o convite que eu quero fazer para você no final dessa mensagem.